Nós estamos voltando aqui para esse bate-papo interessantíssimo com o Dr. Rodrigo Constantino. Está até difícil de fazer a pergunta, aqui são tantas as coisas assim, para perguntar, mas como eu estava falando no bloco anterior, esse governo não é só a Dilma, mas também tem o seu histórico a partir do Lula, e muitos economistas apontam algumas coisas benéficas do governo Lula. Por exemplo, eu pergunto, né, se o grau de risco a gente conquistou no governo Lula, porque tem economistas que dizem que isso não é muito bem assim. Você mesmo disse algumas vezes que a principal consequência desse avanço são as questões externas. Será que são só essas questões externas, por exemplo, os commodities? Será que é só isso ou o governo Lula teve sua participação? Olha, eu sou um desses que dizem que o Lula não teve grandes méritos. Eu tenho artigos até publicados, alguns até constam no livro, mostrando lá atrás já o seguinte: olha, essa situação de euforia com o Brasil, que aquela revista britânica, The Economist, até colocou o Cristo Redentor decolando, é insustentável. Essa situação não vai durar. Por que não vai durar? Porque as reformas necessárias estruturais que melhorariam a competitividade do Brasil, a nossa produtividade, elas não ocorreram. Então, alguma coisa de fora estava explicando aquele momento positivo do Brasil. E, para mim, a explicação era o preço das commodities por conta do crescimento chinês e o custo de capital no mundo. Aí já é um linguajar muito técnico, mas basicamente é o seguinte: os países desenvolvidos estavam sem alternativa de investimento nos seus quintais. Isso fez com que eles não tivessem retorno para o investimento lá e passassem a olhar para outros lugares com muito mais interesse e muito mais negligência, aquela vista grossa. É mais ou menos análogo, agora eu vou fazer uma metáfora bem... todo mundo vai entender aqui, né? Não precisa ser economista, que é o seguinte: você está numa festa há várias horas e o dono da festa está te dando bebida grátis. Depois de 2 horas, você começa a ficar eufórico. Mas aquela euforia, ela não é sustentável, ela é decorrente da bebida. E aí você começa a olhar ali em volta todos os ativos presentes na festa, brincando, obviamente, né? Com mais benevolência. Opa, até que aquela mulher não é tão feia, pode ser talvez a Gisele Bündchen. No fundo, aquilo é um efeito da bebida. Então, a empolgação toda com o Lula... Essa ilustração cabe muito, né? Por conta do Lula, a bebida... Para mim, eu não ia chegar a tanto, mas já que eu sou politicamente incorreto e sem medo da patrulha, vamos lá, é isso mesmo. Então, eu acho que aquele momento de grau de investimento do Lula e tudo mais, eu acho que foi sim explicado por um vento favorável de fora. Dito isso, é óbvio que o Lula teve mais pragmatismo, óbvio que ele teve mais bom senso até para entender o funcionamento ali do mercado, colocar até mesmo uma figura como Henrique Meirelles no Banco Central, o Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, que eram pessoas que não tinham esse ranço ideológico tão forte como a Dilma. Henrique era deputado pelo PSDB, né? Pelo PSDB, e um banqueiro internacional. Foi presidente do Bank Boston nos Estados Unidos. Então, o Lula teve essa visão mais pé no chão, a Dilma veio com uma visão mais ideológica, que eu acho que aí desandou. Eu posso puxar um pouquinho aqui para o quintal da gente, que é a questão, né, evangélica. Eu tinha uma visão de você como um libertário, ateu e assim, bastante contra tudo que fosse Deus e religião como um todo. Depois, vendo várias coisas, passei à conclusão que não é bem assim. E tem um artigo seu muito interessante, né, que é a intolerância dos tolerantes, né, que você cita um teólogo canadense, e que você mostra que hoje a gente está partindo de um Estado laico para um Estado antirreligioso. Fala um pouquinho sobre essa que é a sua posição com relação à religião. Você era libertário, mudou mesmo? Fala um pouquinho. Perfeito. Na verdade, eu nunca fui, de fato, eu flertei, né, com o libertarianismo, e essa fase passou. Eu espero que seja uma coisa chamada amadurecimento. Talvez a filha chegando na adolescência tenha alguma coisa a ver, você vai abrindo o olho para certas coisas. Mas a verdade é a seguinte: não tem nada mais chato e mais irracional e infantil do que o ateísmo militante. Aquele sujeito que acha que descobriu a verdade, com um V maiúsculo, todas as respostas com base na razão, com R maiúsculo, e aí ele passa a ser um sujeito antirreligioso. Você desrespeitar e você não levar em conta o legado positivo das diferentes e grandes religiões, para começo de conversa, o cristianismo, na construção da sociedade moderna como a conhecemos, até mesmo da tolerância, é você até mesmo pecar pela ignorância histórica.
Então, eu acho que aquele ateísmo militante, que é aquela coisa de eu não acredito em Deus, esse desgraçado, né? É quase uma coisa que ele está berrando contra algo que, no fundo, ele está dizendo que acredita de uma forma ou de outra, que não é uma posição tranquila de alguém que filosoficamente seja agnóstico ou suspenda a crença com base no posicionamento até científico. Por exemplo, Karl Popper defendia isso. Como eu não posso provar, eu não digo nem que existe nem que não existe. Tem uma evangélico-fobia? Na sua opinião, tem? Sim, existe um preconceito. No meio acadêmico? Existe um preconceito muito grande, associando inclusive a postura evangélica a necessariamente ser uma pessoa sem nenhum tipo de cultura e formação. Existe. E esse teólogo, por exemplo, que eu cito no artigo, que está no livro, né, e é fantástico o livro dele, porque eu estou repetindo o nome do livro, né, A Intolerância dos Tolerantes. Isso é muito boa a sacada dele, porque ele percebeu que, em nome desse discursinho de tolerância, nós devemos tolerar tudo e todos, por trás disso está uma turma que não tolera nem a pau. E aí entra a homofobia também? Entra tudo nisso, né? Tudo é considerado hoje em dia, por exemplo, homofobia ou islamofobia. Se você criticar os fundamentalistas do Islã, né, os muçulmanos radicais, você é logo taxado de islamofóbico. E aí você, peraí, mas eu estou apontando aí, eu estou vendo hoje um problema sério com base no terrorismo islâmico e eu não posso fazer críticas, senão eu sou automaticamente taxado de intolerante. Isso que é curioso, né? Porque a esquerda defende hoje o Islã, mas o Islã representa tudo que a esquerda detesta. Como é que funciona isso, cara? Perfeita pergunta, porque me levanta a bola para vir aqui com um outro livro muito interessante, que é de um sujeito chamado Bruce Bauer. Para começo de conversa, ele é homossexual e ele vem atacando nesse livro essa marcha dos oprimidos, que ele chama. A gente falou da pedagogia dos oprimidos. Ele é a revolução das vítimas, o título do livro dele, né? Infelizmente não temos tradução no português, mas é fantástico esse livro, porque ele vem mostrando que esse pessoal que aparentemente não se bica, ou seja, não tem por que se unir, né? Mas eles têm um denominador comum. Qual é? Atacar o homem branco que representa, o cristão que representa todo esse legado da civilização ocidental. Esse é o vilão, esse é o grande inimigo. Então eles pegam e transformam Shakespeare num ícone de opressão do homem branco. Por quê? Porque escreveu na Inglaterra, pronto, e é homem. Então basta isso. Escreveu há 400 anos atrás, mas não importa. Ele é um representante da classe opressora contra as diferentes minorias oprimidas. E aí eu te pergunto, Constantino, do seguinte: você não é psicólogo, mas vamos lá. Mas sou casado com uma e filho de uma. Então tá ótimo. Você acha que todo ativista, ele na realidade, ele tenta fazer uma autoafirmação para defender aquilo que ele mesmo tem dúvida, e por causa disso ele é tão ferrenho nos seus argumentos, e por causa disso, o seu subtítulo do livro diz: Sem Medo da Patrulha. Há, dessa parte ativista, uma censura? Olha, eu, em primeiro lugar, tendo a concordar perfeitamente com o seu diagnóstico psicológico aí dessa turma. Pelo menos muitos deles se encaixam nessa descrição. O que a gente brinca é que eles acusam os outros de frente a um espelho, né? E essa virulência, esse ataque raivoso, ensandecido deles, denota no fundo o quê? Uma falta de segurança. Aquele que acredita na sua fé, por exemplo, aquele que está seguro naquilo que ele acredita, ele não precisa atacar o que diverge dele, às vezes de uma vírgula, como um caso de vida ou morte, porque ele está tranquilo ali no que ele acredita. Agora, quando ele vem com essa virulência, com esse ataque raivoso, ele está dizendo alguma coisa mais dele do que de quem ele está atacando. É um princípio de Lenin, se eu não me engano. Acuse-os do que vocês são. Exatamente. Lenin dava essa dica. Acuse os outros daquilo que você é. E há censura? Há talvez uma autocensura, mais do que uma censura, porque a patrulha existe. A patrulha politicamente correta dos tolerantes que não toleram nada que divirja deles. Essa patrulha existe. Simplifica isso pra gente. Olha, você tenta intimidar de uma forma ou de outra todos aqueles que não entram nas suas cartilhas perfeitamente desenhadas ali do politicamente correto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você hoje em dia endossa a ideia de que
as minorias todas são vítimas desses opressores, homens brancos do Ocidente. Se você abraça isso, beleza, você faz parte do nosso... Você é automaticamente um inimigo. Você é tratado como um inimigo. Então, esse tipo de patrulha virulenta, ele ocorre. Por exemplo, se você tem um negro que é contra as cotas raciais, ele é tratado de uma forma muito raivosa como um traidor da raça, como aconteceu com o ex-ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Ele foi alvo disso. E essa incoerência, respondendo a pergunta anterior, essa incoerência salta aos olhos, mas é ignorada por eles. Qual é a incoerência? Você pegar, às vezes, grupos de homossexuais ou grupo de mulheres que estão se unindo a muçulmanos que enforcam mulheres e homens lá nos seus países, ou que a mulher não pode sequer tirar uma carteira de motorista a questão da Arábia Saudita. do Planalto com relação àquele que pensa diferente do Planalto. Você considera que esse nível de crítica, de censura, de raivosidade, de ativismo também acontece na esfera governamental? Acho que sim, e inclusive eles têm os soldados militantes pagos, né, a soldo do partido com o nosso dinheiro. Você trabalhador, paga pesados impostos, mesmo que não perceba tanto, porque ele vem embutido no preço de tudo que você compra, né? O eletrodoméstico, você vai lá no supermercado, você deixa quase 40% para o governo. E o governo usa uma fatia disso para pagar esses militantes de ambiente virtual que a gente chama, os MAVs. Eles estão lá fazendo militância, eles estão lá fazendo patrulha, eles estão lá tentando intimidar a gente como eu, que tem a coragem de falar o que pensa contra eles. É por isso que nos governos africanos, claramente homofóbicos, e aí se nega o tempo todo a aceitar e bota como uma imposição do branco ocidental. E não só como uma imposição, diz que historicamente só surgiu a homofobia na África quando foi colonizado. Isso é uma mentira histórica. Então, e fora isso, outros países colonizados pela própria Inglaterra, que é o principal alvo deles, que aí é o mundo anglo-saxônico, né? Inglaterra e Estados Unidos são os capetas para eles, né? E o Israel hoje em dia também, mas outros países colonizados por eles, como a Austrália, como o próprio Canadá, não tiveram esse problema. Então, será que não tem algum problema intrínseco ali na África? Isso é politicamente incorreto, você não pode dizer isso. Por quê? Porque a África é tratada como uma dessas categorias de minorias oprimidas, né? Então é por aí. Ok, o Antenados vai fazer mais um break, mas a gente volta já já.